Boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos aí para a nossa aula de hoje, falando um pouquinho, né, sobre... Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre infecções sexualmente transmissíveis, tá? Relacionadas à nossa aula, né, a saúde do homem. Lembrando que já tivemos dentro do nosso cronograma algumas apresentações de algumas doenças, tanto é que foi a solicitação do nosso trabalho entrega para hoje, tá? A turma 9N, como eu falei, eu estava mandando para outra turma, para um outro grupo. Então, se a turma quisesse, né, eu daria uma revisão sobre as aulas já dadas, sendo que nós acabamos colocando via link, né, no grupo, tá? E por conta disso, vamos dar uma continuidade, tá? Dentro do nosso, até vou colocar aqui para vocês, dentro do nosso cronograma, tá? Deixa eu colocar aqui, mas dentro do nosso cronograma, nós encerraríamos, né? Nós vamos encerrar dia 7 de fevereiro a nossa disciplina. Vamos ter o recesso de 16 de dezembro até 31 de janeiro, que acaba dia 7/2 com os resultados finais da disciplina, tá bom? No dia 13 de dezembro, teremos a nossa última avaliação. Como será esta avaliação, tá? A avaliação, ela não será postada na plataforma, ok? Então, não se preocupem com plataforma. Ela não será postada na plataforma. No dia 13 de dezembro, eu estarei enviando para vocês o trabalho, tá? Nós vamos fazer uma atividade, né? E essa atividade, ela deverá ser desenvolvida e entregue por vocês no dia 13 de dezembro, ok? Estarei postando a atividade no grupo informativo. Como será essa atividade? Tá? Procurarei fazer um estudo dirigido sobre todo o conteúdo da disciplina, ok? Então, esse estudo será um estudo dirigido, repetindo, né, que vocês vão fazer a pesquisa apenas utilizando a apostila. Como que é esse estudo dirigido? Poderá ser perguntas diretas, estudo de caso, lançarei um caso clínico e vocês desenvolverão, tá? Então, teremos várias atividades dentro desse estudo, esse roteiro que eu vou entregar para vocês, ok? Bom, quando que será entregue? Esse roteiro, ele será entregue para vocês desenvolverem no dia 13 de dezembro. Então, o que faremos dia 13 de dezembro? Faremos toda a revisão da apostila, tá?
Então, teremos a nossa aula hoje, no dia 29 de novembro, 6 de dezembro, tá? No dia 13 de dezembro, teremos a nossa revisão de toda a apostila, tiraremos aí todas as nossas dúvidas e lançarei, então, o estudo dirigido, que vocês farão, tá? Vou deixar vocês fazerem em grupo de, no máximo, 3 pessoas, tá? Vocês podem fazer individual, em dupla ou em triplo. E vão me entregar, ok? Terão que me entregar para eu poder fazer a correção. Vão me entregar via e-mail, da mesma forma. Peço que não me entreguem via WhatsApp, vocês vão me entregar via e-mail. Vou receber e vou corrigir. E no nosso retorno, 7 de fevereiro, estarei divulgando os resultados de vocês, tá? Óbvio que quem estiver ou quem ficar de recuperação, estarei antecipando a informação para que vocês já se programem. Então, se alguém ficar de recuperação, né, dia 7 de fevereiro, estarei informando o resultado. Hoje não estou conseguindo ouvir nada, tá? A internet está horrível. Então, você pode... Boa noite. Você pode estar saindo e entrando novamente, mas está sendo gravada a aula. E eu vou postar depois, né, no grupo, a aula gravada. É porque eu já saí, entrei e saí, tá do mesmo jeito. Deve ser porque tem mais alunos. Deve ser o seu sinal. Deve ser o seu sinal também, tá? Deve ser. Então, voltando, tá? Então, dia 7 de fevereiro, para quem ficar de recuperação, que eu espero que ninguém fique, então eu vou dar uma outra atividade e um tempo para vocês me retornarem, para vocês me reenviarem, tá? Então, a recuperação não será exatamente no dia 7 de fevereiro, tá? Eu vou dar o resultado dia 7 de fevereiro e para quem ficar de recuperação, vou dar a atividade e uma semana para vocês me entregarem. Ok? E baseado, né, no nosso dia, no dia de hoje, vamos falar um pouco hoje sobre infecções sexualmente transmissíveis. Bem, sei que vocês dão em outras disciplinas, na saúde da mulher, na saúde do adolescente, tá? Na saúde pública. Mas estaremos vendo hoje a disciplina de uma maneira bem, como é que eu vou falar? Bem simples, para que vocês entendam e por que é importante ser desta forma. Porque assim vocês terão melhor flexibilidade para passar essa instrução para os homens, tá? Homens, adolescentes, adultos, idosos, bem? Então, hoje vamos falar de uma maneira bem popular, ok?
Vocês podem interromper a transmissão, tá? Vocês podem falar, professora, não entendi, repete. Podem participar também, fazendo perguntas, tá? Para poder tornar dinâmica a nossa aula também, tá bom? Então, vamos nós, tá? Antigamente, nós falávamos doenças sexualmente transmissíveis. Hoje, nós falamos infecções sexualmente transmissíveis, tá? Essas doenças, elas existem há trocentos mil anos. E é sempre uma preocupação, não só a nível nacional, mas a nível internacional. São doenças que são transmitidas através de contato sexual, através de utilização de preservativos contaminados entre parceiros, agulhas também. Algumas doenças são transmitidas através de agulhas, né, por conta de uso ilícito de drogas, né? Mas, de qualquer forma, é uma preocupação na saúde pública. Hoje, as doenças sexualmente transmissíveis, que outrora eram só de homens, né, e mulheres mais adultas, hoje estamos tendo adolescentes com essas doenças. Hoje nós estamos tendo muitos idosos acometidos com essas doenças, principalmente porque os idosos, eles acabam tendo uma situação mais promíscua, digamos assim, né? Às vezes eles se sentem sozinhos, né? Na solidão, e acabam buscando meios, né? de ter ações, né? Atos sexuais, né? Com parceiros promíscuos, tá? Então, a gente acaba tendo agora, no momento, uma população de idosos acometidos por HIV, por sífilis, condiloma, né? Uma outra população que também está sendo de risco também são os adolescentes. Achando, né, que são, como que eu vou falar, estão em grupos, né? Afirmação de grupo, afirmação de postura machista, ou querer não estar fora daquele meio. Então, eles acabam tendo relações sexuais com parceiros sem forma de cuidado, né? Sem forma de prevenção. Então, eu tenho hoje em dia 3 populações vulneráveis, que é os adolescentes, os adultos e os idosos. Na fase adulta, a gente tem os adultos mais jovens, né? Com 25, né, até os 30 anos no máximo, né, que tem as noitadas, os barzinhos, os shows, e acabam se envolvendo com outros parceiros, né, que acabam tendo também contato, né, sexual, e muitas vezes não usando preservativos, seus meios de prevenção adequados. E já os adultos acima de 40 anos, entre 40 e 50 anos, existe uma outra situação, que é a situação, como nós falamos anteriormente em outra aula, a andropausa, né? Que remete muitas vezes à necessidade dele buscar parceiras ou parceiros, né? Porém, não tem os devidos cuidados. Concordam que isso vem acontecendo? E por conta disso, né, eu tenho aí uma bola de neve. Né? Apesar de eu ter programas governamentais
que me dão condições de prevenir essas doenças, ainda existe dentro da nossa população brasileira. E principalmente em áreas de vulnerabilidade. Mas eu tenho níveis sociais mais elevados também com casos significativos de IST, tá? Bem, então, o que é IST, né? Como eu falei, já falei agora o que é. Doenças que são acometidas por vírus, fungos e bactérias, tá? E como que se pega, né? Através de quê, né? Quem pode falar aí para mim? Ato sexual, não é isso? Relacionamento sexual, através de usos de preservativos contaminados, agulhas contaminadas, líquidos e secreções, contato com líquidos e secreções exudatos contaminados e através da relação sexual anal também e também oral. Então é dessa forma, né, que se pega uma infecção sexualmente transmissível. É dessa forma que se pega. Bom, e de um modo geral, quase todas elas têm uma forma peculiar de contaminação, tá? Bem, e que forma é essa, né? Através de cólicas, ou seja, tanto homens quanto mulheres sentem cólicas, principalmente uma cólica a nível mais pélvico, tá? Tem em formas de ferida, que pode acontecer, e são feridas que vocês vão ver mais à frente, desde pequenas, não perceptíveis, até as mais desenvolvidas. Temos formas de corrimento, nós vamos ver também os tipos de corrimento, caroços, verrugas, coceira, ou seja, prurido, odor, tem doenças que têm odores característicos, bem característicos, sangramentos, e o que a gente tem que levar em consideração, inclusive, né, que a gente tem que saber exatamente que tipo de sangramento é esse e como ele se dá. No caso das mulheres, temos que nos atentar para o período menstrual, que é muito importante, tá? Então, quando vem uma mulher falando, eu estou tendo sangramento, tenho sempre que me atentar. Qual é o período deste sangramento, tá? Uma queimação local, que também pode acontecer, e disúria, que é dor ao urinar, tá? Então, de uma forma geral, esses são sinais e sintomas de infecções sexualmente transmissíveis. Cólicas, feridas, corrimentos, caroços, verrugas, coceira, ou quer dizer, prurido, odor, sangramento, queimação e disúria. Ok?
Bem, e agora vamos falar um pouquinho de cada uma. Essa daqui, por exemplo, vamos falar sobre corrimentos, tá? Bom, candidíase. Quem já não ouviu falar sobre a famosa cândida, tá? A cândida é um fungo, gente, muito sem vergonha, tá? Ele acomete, quer dizer, eu digo assim, que ele morre até com cuspe. Mas o grande problema da cândida é que quando ela se instala, ela nos contamina, ela dificilmente tem a cura. Ou seja, ela é persistente. Então, o tratamento tem que ser bem longo. E eu coloquei aqui na figura, como vocês estão vendo, eu coloquei a cândida, tá? Tanto na parte masculina quanto na parte feminina, tá? Então, vocês podem ver que é um tipo de corrimento como fosse uma massa branca, tá? Que ela sai tanto pela uretra quanto pela vagina. Uretra masculina ou na vagina, canal vaginal, tá? Ela provoca, né, um prurido, tá? E ela tem uma consistência de massa. A cândida, ela tem cura, com certeza, mas os parceiros, ambos os parceiros, têm que ter o mesmo tratamento, porque não adianta você tratar um parceiro e não tratar o outro. Por quê? Você tem a reinfecção. Então, geralmente, o homem é que é o pior deles. Por quê? Ele não fala, ele não demonstra, ele não vai no médico. Então, ele tem a cândida e acaba contaminando a mulher. Não usam preservativo e aí tem a contaminação. Aí a mulher é que vai no ginecologista fazer seu preventivo, toma a sua medicação, tanto pode ser oral, quanto também aplicação local de pomada, né? Que a gente pode usar a anistatina, o cetoconazol, né? E por um período ela faz o tratamento, mas o homem não faz. Então, ambos têm que fazer o tratamento e, de preferência, no período de tratamento, óbvio, né? Evitar relações sem uso de preservativo. Tem que ter o preservativo, porque senão não vai adiantar de nada. Então, existe também aí o prurido, que é a coceira, e esse corrimento. Outra coisa também é a higiene. Então, nós já falamos sobre higiene nas outras aulas, a importância de ter uma higiene antes e após o sexo, né? A lavagem de mãos, falamos sobre todo esse aspecto, tá? Por quê? A cândida, ela adora, aliás, toda a IST, elas adoram ambientes escuro, úmido e aquecido. E é tudo que nós fornecemos. Os homens, cueca e a calça comprida. Mulheres, a mesma coisa, né? Sabemos que hoje a maioria, né, usa calça jeans. E geralmente não usam a calça jeans uma por dia. Às vezes ficam com aquela calça a semana inteira. Né? Trabalha, às vezes, com aquela calça com uniforme. Os homens, né, que trabalham em empresas, mulheres, né, trabalham com aquele uniforme a semana toda e levam para casa só no final de semana. Então, aí vem o quê? A contaminação, a reinfecção.
que a gente tem que ter bastante cuidado. Então, essa orientação que a gente tem que dar sempre para os homens e mulheres, né? Essas orientações de cuidado com o seu corpo, para evitar esse tipo de fungo. E detalhe, a gente está falando aqui de IST, mas a exacerbação dessa infecção pode ir para o leito vascular e eu ter uma sepse generalizada por cândida. Ah, o paciente pode ir a óbito? Até pode ir, tá? Lógico que vai chegar ao extremo, mas pode ir a óbito. Ok? Alguma pergunta sobre a cândida? Ai, Jesus. Bom, uma outra doença, né? A tricomoníase, que é o tricomonas, tá? Procurei colocar aí também, né? Uma figura que é do sexo masculino, até para que vocês entendam que o homem também pode ter. E aqui ao lado, olha a diferença. Gente, por favor, quem está com o áudio ligado, pode, por favor, desligar, que está dando um pouquinho de interferência? E quem quiser, pode abrir o áudio e fazer pergunta, ok? E em breve, nós vamos ter que interromper, que vai acabar o tempo, mas eu entro com o novo Zoom, tá bom? Bem, e aqui no caso, a tricomoníase, né? Você pode ver aqui na figura, um colo do útero, tá? Aqui tá até com espéculo. E olha aqui, no orifício, como que fica avermelhado em volta, como vocês podem ver, né? Além de estar nessa vermelhidão, ele fica com aspecto brilhoso e com corrimento esbranquiçado, mas espumoso, tá? Então, esse corrimento é um corrimento espumoso e tem um cheiro bem característico. É um cheiro um odor meio que de cloro, de água sanitária, tá? É um odor meio ácido. Também causa corrimento, além do corrimento, prurido, dor, tá? E eu gostaria que a Sueli, se possível, fechasse o seu áudio, Sueli. Por favor. Vou fechar. Obrigada. Deixa eu ver se eu consigo para sair tudo. Espera aí um pouquinho. Já ativei seu áudio, tá? Mudo, tá bom? Se você precisar, aí pode levantar a mãozinha, tá bom, Sueli? Bem, então, vocês veem como é que é o aspecto desse corrimento? Então, vocês já podem, inclusive, já diferenciar. Quando algum homem vier falar com você ou mulher sobre uma consulta e ele começa a falar, eu estou com corrimento, vocês já podem falar, que tipo de corrimento é esse? É massinha, branca? É espumoso? Viu? Porque para cada um eu tenho um tipo, uma característica de apresentação diferenciada. Ok? Bem, aqui nós temos um outro corrimento, que é a gonorreia, também chamado de gota. Interessante que a gonorreia, ela acomete muito mais nas áreas norte, nordeste, tá? É onde eu tenho uma maior condição, né, de vulnerabilidade, tá? E a característica da gonorreia é esse corrimento
que parece, gente, eu não vou nem falar, mas eu vou ter que falar. Parece um leite condensado, tá? Não tem outra forma de passar para vocês a característica. É essa característica mesmo de um leite condensado, tá? E que suja a calcinha ou a cueca dessa forma, fica um fundo bem amarelado, tá? Tem um odor também característico, mas também tem prurido, dor. E olha bem, né? Aqui o colo, que eu botei na figura, até de um colo do útero, olha como é que fica também esse corrimento e a pele, né? A pele bem sensível, bem machucada, tá? E como que ocorre, né, essa reinfestação? No próprio ato sexual, né, quando tem a penetração do pênis, né, aquele movimento que a gente fala movimento vai e vem, né, que é o coito propriamente dito, né, dependendo da agressividade, eu tenho a escarificação desse colo, que então ele já está friável, ele já está sensível. Então o que acontece? Pode acontecer até sangramento. E é justamente nesse momento, né, que eu tenho a contaminação, a infecção, tá? Então, o que eu tenho que estar fazendo, né? Tratando também. Então, tanto a tricomoníase como a gonorreia, né? Quanto a cândida, trato com pomadas locais, aplicação de pomadas e por via oral. Também são os parceiros que têm que sofrer o tratamento. Aí vem a nossa preocupação enquanto saúde pública. É quando eu tenho outros tipos de parceiros, eu não tenho os mesmos parceiros, são parceiros desconhecidos e eu não uso preservativo. Aí é que vem a preocupação, porque eu aumento a disseminação dessas ISTs, tá? Bem, agora falamos um pouquinho dos 3 tipos de corrimentos principais que vocês conseguem descrever as características. Vocês viram que são 3 formas diferentes. Agora eu tenho forma de feridas, tá? Que é como se apresenta também. Aqui eu tenho o cancro mole, tá? Quem é esse cancro mole aqui, tá? Olha bem aí, tá? A figura, tá? Não sei se dá para vocês verem, mas também está sendo gravado e eu vou mandar para vocês também os slides lá no grupo, bem? Mas aqui abaixo é a figura, tá? da vagina, tá? E eu tenho o pênis. Lógico, para chegar nessas feridas que vocês estão vendo aí, né? Não começou já dessa forma. Começa sempre de uma forma mínima, uma pequena ferida. E aí eu detecto, mas vou deixando. E o tempo vai passando e aumenta a ferida. E depois abre outra, para chegar a esse ponto que vocês estão vendo aí. Então, gente, o cancro é bem definido, tá? Que nenhuma IST já chega nesse estágio. Ela avança até esse estágio. Olha esse prepúcio aqui, né? Essa glande, desculpa, tá? Olha como é que ela tá ferida, né? Olha bem, tá? Olha essa região aqui, perineal. Tem cura? Tem cura. Através de pomadas e através de antibióticos que são passados, né, para o casal, quando é sabido, tá? Quando não, apenas a pessoa acaba fazendo o tratamento. É um tratamento longo,
prolongado e que devemos persistir. Né? Então, eu falo que a nossa função enquanto enfermagem é fazer a busca, né, dessa população doente, é estar incentivando a não interromper o tratamento, né? É estar dando orientações sobre o uso de preservativos, né? É estar ali, na cola, porque geralmente eles acabam desistindo do tratamento por ser prolongado, tá? Paloma e Cristina, boa noite, eu gostaria que vocês, por favor, desligassem o áudio de vocês, porque está dando interferência, ok? Obrigada. Tá? Então, o cancro também dá a dor, a coceira, ardência local muito grande e, devido a essas lesões, até sangramento por conta das feridas. Ok? Bem, o outro, donovanose, também é um outro tipo também de comprometimento, quer dizer, uma IST, e com uma característica mais ulcerada do que o cancro, tá? Aqui eu procurei colocar. Bem, então, a donovanose é uma... Voltando agora, né? A donovanose, ela é uma ulceração bem diferenciada. Vocês podem aí estar olhando, né? Não sei se vocês estão vendo, conseguem identificar. Mas eu procurei colocar aqui aqui no sexo feminino, né? Também. E aqui também o ânus. Né? Até aqui a questão do sexo anal, né? E olha aqui, um pênis, como é que tá, não só o prepúcio, tá vendo? A glande também, e não só a região perianal também, tá vendo? Comprometida pela donovanose. Aqui um pênis com uma lesão à direita, uma lesão bem extensa, né? E lembrando a vocês, né? Reforçando que não chega já a esse ponto. Ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, né? E muitas vezes isso acontece por conta de quê? Vergonha, a dificuldade de acesso à rede de saúde, a questão cultural também, as questões de etnia, isso também pode acontecer, tipo população indígena, né? Por isso que o norte e o nordeste é muito mais, tem um comprometimento muito maior com essas doenças, e para cá, para as regiões mais sul e sudeste, nós temos um índice muito maior de sífilis e HIV também, tá? Então, existe uma demografia relacionada às ISTs também, tá? Causador, né? Óbvio, né? Como vocês estão vendo. Sangramento também. Queimação, prurido. Tem o tratamento, que pode ser por cauterização de ácido local, né? Ácido no local, que é feito por urologista e por ginecologista, mas é um tratamento bem prolongado. E que, por vezes, inclusive, as pessoas deixam, né, como que eu vou falar? As pessoas deixam de fazer, interrompem. Até por quê? Porque se cansam de estar colocando pomada, creme, ou cauterizando, ou tomando até mesmo a medicação.
e aí eu tenho a recidiva da doença, fora a recontaminação para outros parceiros sexuais. Bem? Então, essa é a donovanose. Essa daqui é a herpes genital. Já é uma forma, a gente estava falando de úlceras e feridas, agora vamos falar de bolhas, verrugas, tá? Essa aqui, então, a maioria das pessoas conhecem a herpes labial, né? Mas existem outros tipos de herpes zoster. E ela comete não só na parte sexual, mas também labial, mas também na parte de tronco, né? Mas temos também quando compromete os órgãos sexuais, né? Então, aqui eu tenho a genitália feminina. Vocês podem observar que tem um edema bem grande, né? Você vê brilhoso, você vê aqui que os grandes lábios, você nem consegue identificar direito os pequenos e grandes lábios. O pênis, né? Que tanto aparece na glande como também no prepúcio, e tem sempre essa forma bolhosa, e é nesse momento dessa forma bolhosa que eu tenho a maior contaminação, é ali que eu tenho a disseminação e a contaminação, a transmissão, digamos assim, a transmissão se dá aí, e aqui no caso, na parte anal, né? Então aqui no sexo anal isso também pode comprometer, tá? E também, gente, o sexo oral também, tá? E no sexo oral, inclusive, eu posso comprometer as vias aéreas superiores. Já peguei pacientes com herpes contaminando a orofaringe, tá? Então, é bastante complicado isso daí, tá? Dá queimação, dor local intensa, uma queimação intensa, né? Não dá sangramento, tá? Não dá sangramento, porém, né? Como vocês podem observar, né? A dor é bem intensa. Prurido é pouco prurido, tem muito mais dor e queimação, tá? Então, que no caso é a herpes, ela tem tratamento, ela tem um acompanhamento que vocês têm que fazer, né? No caso, tanto o homem quanto a mulher. Temos também que ter o cuidado, temos também que ter o cuidado com o tratamento, porque também é um tratamento prolongado e que a gente deve estar sempre orientando, né, o casal, né, a usar preservativos, e no caso, se não há o casal fixo, né, que pelo menos a pessoa use preservativo, não só durante o tratamento, mas sempre que possível, ok? Aqui no caso, né, vamos falar de caroços. É o linfogranuloma venéreo. Vocês podem observar aí na figura, né, que o linfogranuloma, ele se dá nos linfonodos dos leitos inguinais, né, aqui na parte inguinal, aqui é o sexo feminino e aqui é no sexo masculino. Ambos, né, eles têm essa tumefação, quer dizer, esse engurgitamento desse linfonodo, e aqui, inclusive, no masculino, vocês podem observar que está tendo aí já uma evisceração desse linfonodo. E também observem o pênis com uma coloração, né, e uma laceração de pele.
a dor é intensa, tá? Não tem um prurido, mas tem uma dor muito grande. Ele sofre muita dor, esse paciente. Da mesma forma, é um tratamento prolongado, né? E que requer o nosso acompanhamento e orientação. Ok? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tá dando para acompanhar? Essa daqui é o condiloma, também é muito comum, e eu procurei colocar o condiloma, né, tanto a nível feminino, né, masculino, o anal, vocês devem estar vendo aí na figura superior, e também o oral, tá? Que é o condiloma acuminado. São verrugas que aparecem e são verrugas mínimas, tá, gente? É mínimo. Mas para chegar a esse ponto que chegou aí nas fotos, é porque a pessoa realmente não teve cuidado, não se atentou, ou vergonha, tá? Então, para chegar a esse ponto, demorou um pouquinho, tá? Peguei há um tempo atrás uma gestante de 16 anos que não pôde ter o seu parto natural, teve que ser cesárea por conta de condiloma. Não tinha canal vaginal. Pasmem, mas é verdade, 16 anos. Não tinha como um bebê passar por ali pelo canal. Teve que ser feito, óbvio, a extração por cesariana, tá? E olha lá, gente, né? Na questão do sexo oral, né? O céu da boca desse indivíduo, né? Como que estava? Aliás, desculpa, céu da boca não. Aqui é debaixo da língua. Supraglosso, tá? Tem tratamento? Tem. Né? São cauterizações que são realizadas por ácido a nível de consultório local e várias sessões. Não consegue ter a eliminação dessas verrugas no mesmo dia. São várias sessões, além da medicação oral e creme local. Causa dor também, prurido e queimação. Bem? Aqui, a sífilis. A sífilis é conhecida, né? A sífilis, eu digo que ela é bíblica. Mas ela é muito preocupante, tá? Até hoje, temos índices elevadíssimos de VDRL positivo, né? Em qualquer faixa etária e em qualquer sexo. Homens, mulheres, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Isso é muito preocupante. E o problema da sífilis é que nós temos estágios dessa doença. Então, nós temos estágios que acometem esse indivíduo. Primeiro, quando eu tenho a contaminação, ela vai aparecer como se fosse uma pequena verruga, um pequeno machucado, que com o tempo ele desaparece. Mas nesse momento que eu tenho esse ferimento, né, essa lesão, eu tenho uma contaminação no qual o micro-organismo ele vai para o leito vascular e ele percorre todo o sistema vascular do indivíduo.
e ele se instala em determinado momento, num determinado órgão. Então, aqui tenho a lesão peniana, tenho a lesão na vagina